Boa noite. Aí, tua irmã já estava. Imagino. Se você não entrar. Se você não entrar. Agora, enfim, entramos. Entramos. Estão todos ouvindo a gente bem? Boa noite. Boa noite. Fernandinha tá. Vou fazer. Vou fazer. Eu tiver. Ou você, eu vou desligar. Ou você, melhor. Eu vou desligar. Tá, vamos tentar assim. É o jeito. Tá. Fala aí que eu vou. Foi. A gente já tentou ver se é o som. Já tentou mudar de ambiente. Pois é. A gente não sabe o que está gerando esse eco. O eco é de ambas as partes, Amandinha? Não. Tá melhor, Thiago? Eu acho que tá dando eco. A gente tentou diminuir o volume também para ver. Só o meu, tá vendo? Só o meu, tá vendo? Tá vendo? Ó. Tá vendo? Ó. Mas quer ver? Ó, vou fazer. Fernando, desliga seu. Pronto. Desligou? Tirei o áudio. Peraí. Não. Agora tirou, ó. Ó, quando a Fernanda desliga o áudio dela, eu consigo falar sem eco, tá vendo? Mas não vai ter jeito, gente. A gente vai ter que dividir o microfone, tá? Porque senão a gente não vai conseguir fazer. Porque a gente não sabe porque entre eu e a Fernanda não tá funcionando. Tá bom? A gente vai conversar um pouquinho sobre seletividade alimentar. Essa é a Fernanda Tavares, minha amiga, minha comadre, nutricionista. Fiz questão de chamar a Fernanda aqui, porque na última live a gente conversou com a Fábia, mãe de um paciente autista, que comentou a respeito da seletividade alimentar. E para a Fábia isso foi um problema muito assim difícil, muito complexo. Fábia, oi Fábia! Tô falando de você! Foi muito difícil para a Fábia encontrar quem orientasse, né, com o Kaique, ajudasse ela com essa questão. Como a Fábia falou, parece ser uma bobagem, parece ser algo assim, essa criança é porque você não dá, enfim. Mas não, para a criança que tem um diagnóstico de autismo, a seletividade alimentar é algo muito complexo, muito mais complexo do que a gente imagina. Eu vou desligar meu áudio, vou deixar o seu, Fê, para você explicar um pouquinho, entrou na hora, sobre o que é a seletividade alimentar, para quem não conhece, como funciona, tá bom? Vou desligar o meu para você poder falar. Bom, gente, boa noite. A minha especialidade em nutrição clínica me dá esse apoio para poder falar um pouquinho sobre esse grupo tão especial que seriam aqueles com transtorno espectro autista. Eu costumo dizer que é um verdadeiro desafio, em alguns momentos, a gente fazer uma alimentação regular do nosso tão especial paciente e que, de início, a gente precisa realmente levar em conta se existe uma deficiência fisiológica, né? Ou é somente a questão comportamental do autista, principalmente em relação a essa seletividade. Então, diagnosticar se essa seletividade é apenas própria da condição dele, né, da característica mesmo do transtorno espectro autista, ou se existe uma condição médica associada. Então, é muito importante a gente discernir entre essas duas coisas. Por quê? Pacientes, às vezes, cursam com transtornos gástricos, com alterações que podem vir a também limitar essa ingestão. E é comum, muitas vezes, o paciente
precisar de ajuda de outros profissionais, principalmente psicólogos, né? A gente tem aqui no grupo a Renata Montalvan, que é a nossa psicóloga também, por sinal também é da minha família, também tem uma experiência, a gente tem uma fono também que está assistindo a gente, que é a Cida Vanes, e a gente percebe que a ajuda multidisciplinar nesse momento é muito importante, tá? Os cuidadores e os pais precisam exatamente utilizar nesse dia a dia de uma programação diária em relação à alimentação. Então, precisa ser um momento tranquilo, precisa ser um momento onde ele esteja menos agitado, né? Onde a gente tenha aquele momento como o momento da alimentação, tá? O momento onde a gente vai tirar aqueles minutinhos, pelo menos uns 20 minutos, para fazer com que ele fique centrado e perceba que é um momento de prazer dele, tá? Tentando, nessa manutenção da programação diária, fazer com que a gente elimine aqueles lanches casuais, porque as grandes refeições são muito importantes. A gente tem que descartar em alguns momentos a desnutrição ou, às vezes, a própria obesidade, por conta de lanchinhos em pequenos espaços de tempo, e existe, muitas vezes, a compulsão alimentar, né? Então, limitar o acesso de nossas crianças também a líquidos fora de hora, para que isso não faça uma diluição do suco gástrico, também não evite dificultar a questão da ingesta, tá? Quando a gente for introduzir, apresentar um alimento novo, que ele seja muito parecido com os alimentos que ele consegue tolerar, que ele já está usualmente conhecido, né? Que ele já tem realmente o padrão de utilizar. Então, essa introdução, a gente precisa realmente dar ênfase a algo que ele já tenha comido antes, já tenha sido apresentado ele sem problemas com o passado, né? No passado, ou seja, aquele alimento que uma vez já foi testado e não houve problema. Então, a textura é importante também, tá? Que seja parecido. E que com proporções pequenas mordidas, pequenas mesmo, para não sobrecarregar a criança, né? Pratos cheios a gente deve evitar, tá? Colheradas não muito grandes, tá? Se ele mesmo consegue dominar ali o garfo, a faca ou a colher, que seja monitorado, né? Pelo profissional que está acompanhando, e utilizando a imaginação também, e entrando num universo que seja o universo da criança, né? Com uma dinâmica bem voltada às características dele, de uma forma lúdica, explorando também as opções e descobrir o que realmente funciona com cada criança, tá? Além disso, a gente tem que manter essas técnicas sempre atualizadas, ou seja, a gente tem que se reinventar na hora de oferecer o alimento, né? Não tentando sempre fazer de forma insistente. A Fábia está falando aqui. E o filho dela, o Kaique, só aceitava. Mas dissolvido. E você sabe que Kaique muito assim, que não aceita a textura. Vocês estão ouvindo? Tá ouvindo, Vivi? Feia. Vê se está ouvindo agora. Vocês estão ouvindo? Pode realmente levar à rejeição alimentar. Então, se mudar
que também vai ter uma textura mais parecida com o que ele está acostumado e oferecer um aporte nutricional adequado, né? Tanto quanto. Então, o enriquecimento desses alimentos na textura que é mais apropriada, fazer um smoothie, né? Como se fosse em forma de soufflé, só que gelado, ou muitas vezes quente, né? Dependendo de como é a aceitação, é importante. E quanto mais a gente incorporar ali nutrientes adequados, né, enriquecidos com vitaminas, minerais, a gente vai conseguir atender a necessidade dele naquele momento em menor porções, tá? Sem oferecer, como eu volto a falar, grandes volumes, tá? Eu não sei se eu respondi a Fábio, mas é muito característico isso mesmo, né? Essa mudança de textura gera, às vezes, rejeição, tá? Deu para entender. Deu para entender. Olha só, eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida. Toda vez um paciente autista que a mãe fala para mim, Viviane, ele só come o que... Como que a gente faz para mudar isso? Agora é a imagem que tá ficando... não está ficando nítida. Agora voltou. Tá me ouvindo? Tô, agora eu tô ouvindo. Mas a sua imagem, ela tá toda irregular. Ela tá... Pra mim... eu tô te ouvindo, mas a imagem não tá tão nítida. Agora melhorou um pouquinho. Tá, você conseguiu... Tá. Você conseguiu... Consegui entender. Então, quer dizer, o que a gente percebe? É claro que sempre vai ter aquele alimento que eles vão dar mais ênfase e vão ter mais afeição, vamos dizer, né? Então, tentar, daquela mesma forma, ou liquidificar, ou fazer ele um pouco mais aerado, ou um pouco mais, se for o caso, em forma de creme, ou em forma de mousse, mesmo que seja salgado, tá? Na tentativa de que chegue mais próximo à realidade que ele consome, mas com alimentos diferentes. Então, por exemplo, o mesmo legume que é ofertado muitas vezes em forma de purê, pode ser ofertado liquidificado ou levemente encorpado para que fique na mesma consistência do alimento que ele costumeiramente está utilizando. Tá? Isso com o objetivo de tentar variar simplesmente também na questão da cor. Às vezes a cor também é algo que já há uma recusa, então tentar fazer uso, por exemplo, se for alguma coisa que você possa adicionar o coloral para ficar mais próximo da cor que ele pretende usar ou que ele gosta, né? De uma forma natural, o coloral é o urucum, não tem contraindicação, e você tentaria chegar mais próximo à cor que ele está acostumado. E, existem pacientes, eu já tive um caso assim, que o paciente com transtorno de espectro autista só comia naquele determinado prato. E um dia o prato quebrou. Só que era um prato antigo, da época da avó. Então, eu orientei a mãe que colocasse na internet, tentando ver quem tivesse uma louça parecida que pudesse doar, porque esse paciente em questão, ele só se alimentava naquele determinado prato. Então, isso também tem um apego emocional grande para alguns. Então, não é só consistência, mas às vezes o objeto que ele usa para comer, o determinado utensílio, determinado garfo ou colher. Então, isso é importante para a gente também traçar um perfil de como vai ser essa organização da alimentação. É claro que a imaginação dentro do universo da criança, ela realmente precisa ser dinâmica, mas a gente sabe que muitas vezes a gente não consegue grande sucesso. Então, tentar, dentro desse horizonte, né, fazer com que ele consiga ter o melhor aporte nutricional possível, né, para que a gente não comece a entrar em carências. Ô, Fê, você consegue falar com você? Deixa eu fechar o meu áudio, peraí. Tá. Olha só, tá me ouvindo?
Olha só, é isso que você falou, é importantíssimo. Toda vez, até por isso que quando a Fábia falou da seletividade, eu falei, eu vou convidar a Fernanda para a gente conversar. Porque toda vez que eu tenho um paciente no consultório e que ele é autista e que a mãe fala isso para mim, Viviane, eu tinha um paciente, Fernanda, que só tomava sopa. Ele tinha, sei lá, 12 anos, 13 anos. Eu sei que é uma característica do autismo, mas eu falei para a mãe, você precisa de uma nutricionista. Você precisa de ajuda. Não adianta a gente não enxergar o problema, ele existe. Assim como quando uma mãe diz para mim, meu filho come muito doce, eu não consigo tirar isso dele. Precisa de um nutricionista. É para isso que existe um profissional. Então, eu tenho essa afirmativa no consultório como uma verdade. Eu não sou nutricionista, eu não sou fono, eu não sou médica, eu sou dentista. Então, dentro da minha área, quando eu percebo isso, eu falo, olha, procura a Fernanda, procura, olha, você mora em Maricá, procura fulano, você mora em Itaboré, porque eu acho que é essencial o trabalho de um nutricionista com o outro profissional. Porque para esses pacientes, Fernanda, que só comem sopa, só comem alimentos triturados, o reflexo na boca é enorme. Eles acabam tendo muito mais tártaro, as limpezas acabam sendo muito mais curtas, porque acumula muito mais, porque não tem a função mastigatória. Ele praticamente está bebendo todo dia, ele não come, não mastiga. Então, assim, é muito complicado. E às vezes a gente fala isso, a mãe toma um susto, como se o filho estivesse doente. Mas não é porque ele está doente. É justamente porque a gente quer dar apoio, porque a gente quer dizer... Na fala também, a criança que não come tem impacto na fala. Então, assim, a gente fala isso no sentido de ajudar. Quando eu pensei de fazer essas lives, elas tomam um tempo nosso, né? Você vê, a gente tentou na semana passada, a gente está aqui, mas no intuito de gravar, alguém me pediu para ficar gravado, está ficando gravado, para que a gente possa disseminar esse conhecimento e que as mães possam ter acesso. Como é importante um fono, um nutricionista, um psicólogo, um médico para fazer esse trabalho. A Fábia mesmo sabe como que mudou o Kaique depois que ela encontrou profissionais que conseguiram trabalhar em conjunto em prol da melhora dele, em prol que ele fique melhor, né? Então, assim, isso é super importante. Eu fico pensando assim, tem alguma estratégia assim que você tem? Olha, gente, para esse paciente é sempre bacana fazer isso. Tem alguma coisa assim elaborante que eu não conheço? Olha só, existem hoje espessantes no mercado que são amido pré-digerido, tá? E eles são usados exatamente para mudar a consistência, ou mais mole, ou mais gelatinoso, ou até mais duro, chegando próximo ao alimento normal in natura. Os espessantes são muito utilizados, e aí a Fono, né, a Cida que está aqui no grupo, pode falar também um pouco, ouvir um pouquinho, falar, né, trocar um pouquinho da experiência dela. Os espessantes, eles têm um sucesso nutricional muito grande quando a gente pode evoluir o plano alimentar ou involuir. O que seria isso? Aquele paciente não só que sofre com problema de deglutição, mas também aquele que tem... Que tem uma certa dificuldade com ingerir o sólido. E aí, esses espessantes que estão disponíveis em várias marcas e estão disponíveis no mercado, eles passam a ser um trunfo para aqueles pais que têm o interesse de ir alterando a viscosidade ou alterando a solubilidade do que pode oferecer para ele, e inclusive para aqueles casos, por exemplo, eu dou sempre o exemplo do bife. Dificilmente a pessoa que tolera coisas mais sólidas tem aquele prazer de comer um bife. Às vezes até um disfásico, né? Um disfásico não consegue, pela deglutição, ter o prazer de chupar um bife, por exemplo. E os espessantes, eles passam a ser esse trunfo, porque você consegue fazer de um pedaço de carne, de um bife grelhado, algo numa espessura, né? Que você pode, exatamente, Cida, chegar ao sólido, você vai evoluindo e chega numa consistência que está adequada àquele momento. E aí você consegue usar de uma forma melhor até a proteína da carne, por exemplo, o ferro, né, que está presente na carne, e de uma forma fácil dele conseguir por conta da textura. Então, assim, eu acho que o trunfo hoje, não só para aqueles que têm dificuldade de deglutição, mas também para os que têm uma aversão a alimentos sólidos, é utilizar o espessante, tá? E dependendo da quantidade e o tempo que você deixa, ele se torna mais gelificado
ou mais duro. Então, o que no caso pode ser feito? Talvez a Fábia, não sei se já experimentou isso no Kaique, mas que você possa ir colocando, deixa um tempinho, quanto mais tempo você deixar, mais cremoso ele vai ficar. Então, um bife pode se transformar numa forma fácil de você consumir, de deglutir, e o paciente pode consumir todas as propriedades nutricionais daquele alimento sem ter dificuldade na consistência. Então, acho que um trunfo seria realmente você usar esse espessante. Eu acho que tem, assim, um sucesso nutricional muito bom. Fê, você ser o que você de melhora. Sim, de melhora. Porque o que acontece? A Cida até está colocando bem, você vai se adaptar ao gosto natural do alimento. Então, em muitos momentos, o paciente consegue ter uma evolução boa, porque antes ele não gosta, porque ele tem aquela primeira barreira pelo fato de como o alimento se apresenta. No momento que ele consegue ultrapassar essa barreira e sentir o paladar, ele aumenta a gama deles de alimentos e ele passa a entender, gostar do gosto, né? E se interessar por ampliar a gama de alimentos que ele vem a consumir, né? O Kaique, na pandemia, começou a aceitar os alimentos de forma... Deve ser os alimentos dessa forma, deve ser. Então é assim, realmente, o espessante abre esse horizonte, permite quebrar a barreira, primeiro, da aparência, e segundo, conseguir com que ele aceite novos alimentos, tá? Então, eu acho assim, qualquer informação a mais que a gente tem é importante. Dizer para você, existe uma fórmula mágica, existe uma consistência mágica, não. Alguns toleram mais sólidos, outros toleram mais o pastoso, outros só querem a sopa, tá? Até a sopa você também pode fazer o contrário. Você pode tornar a sopa algo que você possa cortar como um soufflé, e tornar isso mais gel, até sobre uma outra consistência mais pastosa, e ele ter a possibilidade de sentir novos sabores, né? Então, acho que é bem interessante. Entendi. Eu acho que tudo assim, quando uma mãe fala isso, isso me assusta um pouco, entende? Porque a consistência do alimento atrapalha muito. E o tipo de alimento. Tem mãe que fala pra mim assim, Fernanda, doutor, ele só come batata frita e nugget. Como pode? Entende? Então, assim, isso me preocupa. Tá me ouvindo? Você? Eu tô te ouvindo, é porque eu tive que fechar o meu áudio pra ouvir você. Tá? Não travou. Entendeu? Então, isso me assusta. Isso me muito assusta. Muito importante. A gente não pode comer só isso. Nugget de batata no café da manhã, no almoço, no jantar. Não pode. A gente tem que traçar estratégias para melhorar a alimentação desse paciente, sabe? Para que ele possa experimentar outras coisas. E eu acho que para isso não é chute. Para isso tem que procurar um profissional, tem que tentar... Por exemplo, o espessante que você falou, eu nem sabia que isso existia. Quantas pessoas aqui estão ouvindo hoje vão ouvir e nem sabia que isso existia? Então, assim, isso é fundamental para melhorar a qualidade de vida desse paciente, né? Com certeza. E essa exploração, acho que a gente tem que explorar essas opções, né? Utilizar sistemas de recompensa com histórias, né? Explorar as opções, até realmente descobrir o que realmente funciona com aquela criança. Porque é muito específico, cada um acaba indo para uma vertente diferente. E, além disso, mantendo essas táticas sempre atualizadas para a criança entender o que você está querendo, sem ser uma forma insistente. Então, é um limiar muito tênue, né? Entre você querer oferecer sem insistir tanto, mas mostrando através desses caminhos. Ou dos utensílios que ele costuma usar, ou explorando a textura nos alimentos que ele nunca provou, tá? Por exemplo, um arroz e feijão. Você pode transformar eles em pastoso, e a aparência, o mais interessante desse
desses espessantes é isso. É que você, olhando para o prato, você não diz que está em outra consistência diferente, por exemplo, do arroz e feijão. Quando você vem com a colher, você percebe que o amido pré-gelatinizado, ele vai fazer com que ele esteja numa consistência mais mole. Então, inicialmente, ele pode olhar e ver, achar que não quer, porque a consistência, ao olhar, não parece a que ele está acostumado. Mas se a gente conseguir, com jeito, mostrar, levar até a boca e ele sentir que o paladar é o que ele conhece, a gente vai conseguir com isso abrir o leque de oportunidades ou de novos alimentos, né? Para o dia a dia. E não é fácil com criança. Não é fácil com criança. A introdução alimentar não é fácil para ninguém, né? A gente que tem filho já grande, ou né, que com um dia começou com filho pequeno, a gente sabe disso. Então, assim, a seletividade alimentar, ela vem com o tempo, né? A criança, quando nasce, está acostumada só ao seio materno, depois as mamadeiras, né? Então, e é sempre a mesma cor. Tanto que as pessoas às vezes me perguntam, você dava papinha para os seus filhos tudo batido? Nunca dei. Nunca dei. Aquela sopa cinza que costuma ficar quando você bate todos os alimentos? Nunca dei. Por quê? É preciso, em qualquer momento da vida, conhecer os grupos dos alimentos em separado. Avaliar as cores que estão sendo oferecidas, né? E é lógico que isso, repetidamente, vai criando um conceito, né? Então, assim, eu acho que o grande desafio está nisso. Quanto mais informação a gente tiver, quanto mais possibilidades a gente for oferecer dentro do que cada um tem, e aqui a Fábia falou muito a questão das festinhas também, porque nas festinhas existem uma gama enorme, só que geralmente vai comer só aquilo que ele está acostumado. Então, tentar fazer esse tipo de artifício para que você consiga também socializar, para que ele possa comer como as outras crianças estão comendo, né? Mostrar que os amiguinhos estão comendo daquela forma, né? E você está falando isso. Você está falando isso, Bruno? Isso é. Elas estão juntas, elas comem alimentos que elas não comem quando estão separadas com a gente. Porque ficam estimulados pelos outros, é a competitividade, né? Isso é comum. Se meu amiguinho tá comendo é porque é bom, né? Então, acho que isso é muito importante também nesses momentos de socialização, para que se descubra novas cores, novas texturas, né? E assim, não tem problema nenhum você levar o espessante na bolsa e dependendo do que for lá, você até num cachorro quente mesmo, você pode colocar ali no momento da festa, guarda um pouco, ele vai agir e você aos pouquinhos vai tirando ele em forma pastosa e vai oferecendo, se o caso for a textura mais pastosa ao invés de sólida, né? Então, acho que é por aí. Eu acho que tudo que a gente possa usar a imaginação nesse universo da criança vai tornar essa alimentação mais dinâmica, tá? Tô me sentindo já prometida. Amanhã eu vou prometida. Amanhã eu vou. Tô até com vergonha, Fê. Tô com vergonha. Amanhã eu vou ter que acordar e fazer uma salada. O objetivo é esse mesmo, é chegar a uma variabilidade alimentar onde você possa atingir a necessidade nutricional de cada um em cada caso, né? E sempre discernindo entre a seletividade por conta do espectro autista ou uma condição médica. Repito, às vezes existem condições médicas que impedem o consumo adequado por conta disso, um refluxo gastroesofágico, uma dificuldade de deglutição, uma disfagia, né? Até um diabetes. Então, a gente tem que saber direitinho se é uma seletividade somente por conta da característica do transtorno do espectro autista ou se existe alguma patologia associada que o impede de consumir como deveria. Tá? Isso é importante para a gente ver. E, lógico, a questão da obesidade e da desnutrição são dois momentos aí que podem ser bastante importantes e que acabam tendo que haver uma intervenção nutricional personalizada para que a gente possa, dentro da realidade, né, ir fazendo realmente um plano alimentar específico para cada caso, tá? Tá. Acho que ninguém perguntou mais nada, Fê. Acho que foi.
Gente, ó, para quem tá aqui, para quem vai ver a gente gravado depois, se ficar alguma dúvida, pode mandar comentário, né, Fernanda? Pode mandar direct. Pode mandar direct. Tá? Tá? Certo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo, Fê? Tá. Pode mandar mensagem. Pode ser para mim, pode ser para Fernanda, que a gente responde nós duas, tá bom? Eu vou falar primeiro, depois você fala, tá, Fê? Para poder não aparecer no microfone. Queria agradecer, Fernanda, assim, imensamente a sua dupla aceite. Ai, meu Deus. Gente, olha, hoje eu tô fazendo o fechamento dessa maratona inicial, vou chamar assim. Eu comecei essa edição com a Mônica, que é minha amiga do coração, que trabalha comigo, e estou terminando com a minha comadre maravilhosa, Fernanda. Então, assim, estou abrindo com chave de ouro e estou fechando com chave de ouro. Não vou chorar, prometo. Fico muito feliz de você ter aceitado, porque eu acho que é a nossa missão enquanto profissional de saúde, todo dia ajudar alguém. Se a gente, todo dia, a gente ajudar uma única pessoa, já fizemos a nossa parte. Então, queria muito, muito te agradecer por você ter vindo. Vai ficar salva aqui, tá bom? Para quem não assistiu, para quem der depois, quem quiser ver depois. Para não ficar com microfonia, eu vou desligar o meu e deixar a Fernanda se despedir também. Fê, ó, sem palavras. Olha, a oportunidade de poder estar aqui falando com uma excelente profissional, odontopediatra e especialistas em crianças especiais, foi muito bacana, eu fiquei assim, bastante feliz, né? Eu acho que a integração, a interação também multidisciplinar, ela é muito importante. Ajudar o próximo é algo maravilhoso. Eu acho que a gente não perde por ceder nosso precioso tempo, dando um pouquinho de nós, né, para que traga assim, mais informações, conhecimento. E assim, a gente adquire conhecimento não é para guardar para a gente, é para exatamente poder partilhar. Tá? Então, agradeço bastante, me coloco à disposição para quem precisar. E entendam isso, a gente precisa realmente socializar essas interações sociais de nossos pacientes com transtorno espectro autista são muito importantes. Só vem a realmente engrandecer o comportamento e essa socialização, tá? Muito obrigada, Vivi, pela oportunidade. O que precisar, estou aqui à disposição, tá? E é isso. Paciência, perseverança e sempre levando em conta que quanto mais informações a gente tiver, quanto mais informações a gente partilhar com equipes multidisciplinares, maior vai ser o nosso sucesso. Tanto na parte de saúde mental, quanto na parte nutricional, quanto na parte odontológica. Eu acho que é isso que a gente precisa ter sempre em conta, né? Levar sempre à frente. E onde a gente tem profissionais da saúde envolvidos, que com esse mesmo intuito, tenho certeza, psicólogos, fonoaudiólogos, dentistas, médicos, eu acho que a gente consegue um avanço, assim, inestimável, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, uma boa noite, tá? E até uma próxima. Consegui. Vou encerrar. Beijo, Fê. Beijo, gente. Uma boa noite para vocês, tá bom? Vou encerrar aqui, Fê. Fica com Deus. Obrigada mais uma vez, tá? Gente. Beijo, gente.